Pão de milho. 4 xícaras desse tamanho aqui, ó, de farinha de milho. Uma pitada de sal. Mais 7, 8 colheres de óleo. E umas 8, 9 colheres de açúcar, colher de sopa. Ó, coloquei o açúcar, o sal e o óleo. Agora eu vou colocar a água quente, ó. Ai, tá caindo a colher só um pouquinho. Coloca água quente. Pode ser bem quente. Pra dar uma cozinhada na farinha de milho. Tem que mexer pra ela não ficar assim com aqueles gruminhos de farinha. Tem que botar bastante água. Eu não meço a quantidade de água, só coloco aqui, ó, mais ou menos que a farinha vai ficar bem molinho, ó, não ficou nem um gruminho, tá? Daí agora eu vou colocar a farinha de trigo, eu vou colocar 4 ou 5 xícaras de farinha de trigo, tá? A xícara que eu faço é essa medida aqui, ó. É uma xícara pequena, não é tão grande. Eu coloco 2 colheres de sopa de fermento, esse fermento seco, ó. Só não pode colocar o fermento aqui de pão com essa mistura quente, tem que esperar esfriar um pouquinho, tá? Porque senão queima o fermento e daí o pão não vai crescer, tá? Eu coloquei um pouquinho de água fria aqui agora, e daí já vou colocar o meu fermento. Ó, coloquei 2 colheres de sopa do fermento, ó. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. Coloquei a farinha de trigo, agora é só mexer. Tá? Depois eu mostro o ponto pra vocês. Se ficar muito mole, dá pra pôr mais uma xícara de farinha de trigo. Ou se ficar muito firme, coloca um pouquinho mais de água. Ó, vocês viram o ponto? Eu coloquei um pouquinho mais de farinha, que eu não quero a massa muito mole, ó. Ela ficou uma massa mais firmezinha. Não precisa sovar na mão, só mexe com a colher, tá? E tá pronto assim pra colocar na forma. Eu vou terminar de misturar aqui, vou colocar na forma. Depois que tiver assado, pronto, eu mostro pra vocês. Ele não demora pra crescer, ele demora em torno de uma meia hora por aí, já tá crescido. Daí eu asso e daí eu volto mostrar pra vocês como ficou. Olha, eu poderia ter colocado uma xícara a mais de farinha de trigo, mas ficou assim, ó. Daí eu espero ele crescer até encher a forminha e daí coloco pra assar.